Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, Valde, Lúcia, amigos espirituais da nossa instituição, amigos que estão nos assistindo de modo remoto nos seus lares, é uma alegria enorme nós voltarmos a essa tribuna. Essa tribuna sempre nos emociona e sempre nos mexe muito com o coração. A Lucinha chegou hoje aqui e falou assim, vontade de nós nos abraçarmos, né? Mas a vida está assim hoje e nós gostaríamos muito de poder estar abraçando a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo remotamente e nós esperamos que eles possam receber os melhores eflúvios, as melhores energias que jorram desta instituição nesta hora para os seus lares, para as suas famílias, para as vidas. Nós temos que, antes de começar a abordar a temática, dizer que tem sido realmente dias muito complicados para muitas pessoas. E nós não somos diferentes disso. Nós que estamos aqui, que ocupamos a tribuna, nós não estamos imunes dos nossos dias de luta. Eu, quando cheguei hoje aqui, eu disse para a Lúcia, hoje particularmente foi um dia muito difícil, eu não sei porquê. Aquele dia em que a gente sente dentro da nossa alma uma angústia, uma sensação de que as situações não se solucionam e que nós descobrimos de verdade, nesta hora, que a solução de vários aspectos, entre eles os aspectos mundiais, não estão nas nossas mãos. Eu não posso resolver. Eu posso resolver aquilo que diz respeito à minha vida, mas não posso solucionar aquilo que diz respeito à vida alheia. E essas angústias nos invadem, e este meio em que nós estamos inseridos, conforme nos fala o livro dos médiuns, no capítulo 21, se não me falha a memória, quando ele aborda a influência do meio, ele vai falar que nós estamos num meio fluídico, num meio energético, e que este meio, ele está agindo sobre nós, ele está agindo sobre mim, ele está agindo sobre Lúcia, está agindo sobre Valde, está agindo sobre cada um de nós, e ele está nos influenciando, e este mar de energia que nós estamos mergulhados, que nós estamos nos banhando e que mais ainda nós estamos dando a este mar um tempero, estamos dando a este mar uma marca. As pessoas que estão com medo estão lançando medo neste ar. As pessoas que estão angustiadas lançam as suas angústias neste mar. As pessoas que estão sem esperança estão lançando as suas desesperanças neste mar. As pessoas que estão ansiosas, angustiadas, com medo, sem saber que horas, em que momento tudo isso vai se resolver, estão lançando isso neste mar. E é por essas e outras que o mundo espiritual nos lembra sempre da necessidade de nós lançarmos neste mar o otimismo, o bom pensamento, a boa expectativa. Eu digo aos companheiros que diariamente me esforço muito por acreditar que vai passar e que nós vamos sair como tiver que sair desse momento. E graças a Deus, falava isso a Lúcia há alguns momentos, o ofício espírita, as falas, os grupos de estudo, esta fonte mesmo que virtual, ela tem sido um manancial que eu tenho utilizado para matar a minha sede de serviço, de realização. Então, eu agradeço muito a esta casa, agradeço muito aos companheiros das outras instituições que nos convidam e que convidam aos outros companheiros. Isso tem sido remédio para a nossa vida, poder levar a palavra, levar o conforto, levar o bom ânimo aos nossos irmãos de outras localidades.
Porque estas energias, este mar que nós estamos inseridos, este mar de vibrações, eles chegam em nós e mexem com os nossos sentimentos, mexem com o nosso otimismo ou pessimismo. E sempre que nós mexemos com os sentimentos infelizes ou felizes que existem em nós, nós criamos sintonias com aqueles nossos irmãos desencarnados fora da gente. Então hoje, em particular, eu vivi momentos de desânimo e certamente chamei para perto de mim um monte de desanimados, de espíritos menos animados que se aproximaram de mim, como vem se aproximando de muitos desses nossos irmãos que estão nesta hora nos assistindo e se perguntam, hoje especialmente eu não estou bem. Foi aquele instante em que eu, lançado neste mundo de energias, de vibrações e de fluidos, acolhi este desânimo e este desânimo se materializou sobre a forma de um irmãozinho menos feliz. Hoje aqui nós viemos falar sobre anjos da guarda, os bons irmãozinhos, os irmãozinhos felizes, estes que são os grandes responsáveis por caminharem junto de nós nessa marcha existencial e que são efetivamente os nossos grandes amigos, os nossos melhores companheiros e que são aqueles que seguem junto a gente. Eu só gostaria de recordar aos nossos irmãos que nós já é a parte 4 deste assunto. E tenho que dizer que ainda vamos fechar com a parte 5, com a nossa irmã Rosana Zolini, que fechará. Eu não me lembro, nessa instituição, nos anos que estamos aqui, nós temos levado tanto tempo, tantas semanas conversando sobre um assunto, anjo da guarda. Nós estamos há 5 semanas intercaladas com o Evangelho, falando sobre anjo da guarda. E isso eu observei hoje que é um sinal. E nós temos que ficar alertas aos sinais. Falávamos isso outros dias com nossos companheiros. Nós temos que nos lembrar do nosso anjo guardião, que efetivamente é o grande amigo que possuímos e aquele que certamente, nesta hora de angústia, fará toda a diferença no momento em que nós estamos vivendo. E aí, é sobre este companheiro, o anjo da guarda, são sobre os espíritos familiares, os espíritos simpáticos, aqueles que vão se envolvendo conosco, que nós vamos seguir abordando hoje. Na pergunta 511 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta ao mundo espiritual. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Quando Allan Kardec faz essa pergunta, eu me lembrei imediatamente do tempo que nós éramos crianças, Lucinha e Valde certamente vão se lembrar, que a gente acordava de manhã e ligava na hora dos desenhos animados. E tinha o Tom e o Jerry. E ali no desenho do Tom e o Jerry, havia sempre o Tom, em determinada hora ele estava de boa, aí ele via um cachorro, um bulldog, e de repente, quando ele olhava para aquele bulldog, surgia um anjinho em forma de gato. E logo do outro lado surgia um capetinha em forma de gato. E ali nós começávamos a ver o confronto daquele bem, daquele mal, que é efetivamente meio que a pergunta que Allan Kardec faz. Sempre que surge uma boa voz, surge uma voz ruim, mas enquanto eu me recordava, Lúcia, sobre esse desenho, enquanto eu me recordava sobre o anjo guardião, que surgia para o gatinho no desenho animado, havia uma personalidade que eu só consigo identificar hoje, e juro para você, identifiquei isso hoje, 1 hora antes de vir para o centro. O anjo da guarda, a voz da consciência boa, sempre é palerma, sempre é mole,
sempre é abobalhada, sempre é aquela voz que chega para acabar com a onda. E é bastante interessante que no desenho animado, a personalidade que é diabólica é a descolada, é aquela que fala mais fácil, é a mais esperta, é aquela que zomba do bom amigo, é aquela que brinca com o bom amigo. Então, num desenho animado que deve ter cerca de 60 anos, porque esses desenhos animados são extremamente antigos, nós já assistíamos eles já eram antigos, a figura do anjo guardião, a figura do benfeitor do desenho animado é sempre abobalhado. É sempre alguém desinteressante, é sempre alguém que chega para quebrar o prazer, é sempre alguém que chega para desestimular a brincadeira, é sempre alguém que chega para nos chamar ao ordenamento moral e ético. E o capetinha é mais simpático, o capetinha é mais engraçado, o capetinha é risonho, ele é rápido, ele é ágil, ele brinca, ele tem um vocabulário mais acessível, porque ele é mais parecido com a gente. E aí, quando eu vi isso, a primeira identificação que eu fiz, horas antes de vir para o centro, é que na nossa perspectiva, o anjo da guarda, o amigo espiritual, ele é chato. Ele vai chegar para desmanchar o nosso prazer. Ele vai chegar abobalhado, com as falas empoladas, para tirar da gente o gozo, o prazer. Então, há um desinteresse na figura do anjo guardião, porque o anjo guardião, sob a perspectiva que nós fomos educados, nos envergonha. Ele é grande, ele brilha, ele está acima de nós, ele tem asas, tem espadas, e quando ele chega, ele nos humilha, nos inferioriza. Essa é a ideia que o imaginário humano vem construindo sobre o anjo guardião desde sempre, de que aqueles espíritos amigos, aqueles espíritos que se somam a nós, eles chegam para tirar a graça, até são gente boa, mas são chatos, como aqueles nossos amigos encarnados. Lembra, Lúcia? Eu tinha vários amigos encarnados. Eles eram sempre aqueles que me chamavam, me alertavam: Marcelo, não vai por aí. Marcelo, não faz isso. E aí nós começamos a separar para onde nós podíamos chamá-los para ir. Não chama fulano não, que fulano é o maior desmancha a rodinha. Não chama fulano não, que fulano é chato, fulano não bebe, fulano não fuma, fulano não cheira, fulano não faz sexo ocasionalmente. Então, se ele for, ele vai embaçar o lazer, ele vai embaçar o passeio. A nossa relação com o bem, sob esse aspecto, vem nos fazendo enxergar que desde sempre, quando nós estamos envolvidos numa fonte de prazer e de paixão e de algo que diga respeito ao gozo da materialidade, o que nós menos queremos por perto é o anjo da guarda. O que nós menos queremos por perto é aquela voz da consciência que vai te dizer assim, quando você começa a pensar em trair a sua relação afetiva: será que vale a pena você se desfazer de tudo isso, de todo esse sentimento que você construiu? Aí a gente vai dar uma batida de mão no vento e tira aquele anjo da guarda chato da nossa vida. Será que vale a pena você aceitar essa propina? Depois de todo o elemento de honestidade que eu venho te falando, você dá um tapa e afasta o anjo guardião. Será que vale a pena você agredir, você ofender, você humilhar? E você vai e dá um tapa e afasta esse anjo guardião. Vamos ver o que os espíritos respondem. Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falo por si mesmo, porque
conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Nós temos um bom amigo, um anjo guardião que foi ligado a nós no momento em que nós reencarnamos, que assumiu o compromisso de nos acompanhar, de nos assistir, no período em que nós estamos no trânsito da vida encarnatória. Entretanto, as mazelas morais que nós temos dentro de nós abrem o caminho para que a voz do anjo guardião não seja escutada, ou se for escutada, seja zombada, ou se for escutada, seja esquecida, para que eu abra espaço para o outro capetinha que chega no meu ouvido e diz assim: depois você resolve isso. Vamos agora viver a vida, enquanto, sob os nossos olhos, o bem for sinônimo de sem graça, desinteressante, desmancha prazeres, corta onda, toda a nossa relação de vida será ligada com o mal. Porque o mal estimula o equívoco, o mal te estimula e se acumplicia com os desejos da nossa alma em saciar aquilo que representa a vida material com a qual nós estamos inseridos. Então, quando você é tomado por um átimo de fúria, por um instante de fúria, por um instante de enlouquecimento, o amigo espiritual diz assim: se você fizer por isso, você vai perder. Mas o outro diz assim: mas você tem sangue na veia, ou você é um verme, é um bobo, ou você não tem hombridade, ou você não tem honestidade. Aí começa o confronto. É por essas e outras que dá-nos a impressão de que existe enviado para nos acompanhar também uma figura maligna. Mas não há essa figura maligna, porque esta figura maligna, ela se aproxima com o maligno que tem na gente, com o equívoco que tem na gente. O que há de certo é um amigo espiritual enviado. Entretanto, o mal que há em mim, a questão que eu não solucionei, abre sintonia para que este meio fluídico que eu estou inserido comece a me encaminhar esses irmãozinhos infelizes. Kardec então pergunta, na 512, nós podemos ter muitos espíritos protetores? Olha, gente, eu não consigo às vezes escutar a voz de um que peleja junto comigo. Eu acredito, meus irmãos, que quando a pandemia acabar, vai ter muito atendimento fraterno para esses espíritos protetores. Coitados, eles estão passando por dias muito difíceis, porque eles têm que lidar com a nossa oscilação emocional, com nossa vontade de sair sem máscara, com a nossa falta de vontade de limpar a mão, com a nossa vontade... Outro dia eu me peguei assim: gente, eu vou adoecer logo, eu já resolvo isso. Menos uma questão para eu ficar correndo. Aí o amigo espiritual falou assim: mas quem te garante que você é daquele que vai ser uma coisa mais branda? Eu falei: partindo do que eu vejo em mim, é bem provável que o fim não será bom. Eu mudei logo de ideia e falei: vou continuar dentro de casa com a minha máscara, com o meu álcool, porque a gente quer retomar esse mecanismo de usufruto da vida. E nesta hora estamos sendo chamados a refrear. Nós podemos então ter muitos espíritos protetores. Todo homem possui sempre, conta sempre espíritos mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem ao mal. Quando nós reencarnamos, recebemos um anjo guardião, um amigo espiritual que está acima de nós no plano de evolução, para nos ajudar a guiar. Mas nesse caminho que vemos fazendo, vamos nos agrupando com espíritos que simpatizam, e que simpatizam para o bem, ou que simpatizam para o mal. E eu gostaria de fazer uma vírgula agora sobre a questão de simpatia. Já falamos aqui, falamos há pouco tempo num grupo de estudo virtual que estivemos. A simpatia é uma coisa muito estranha, porque nós costumamos achar que simpatia é uma coisa bacana,
boa. Então, quando você nutre simpatia por uma pessoa, isso é bom. Quando você nutre antipatia por uma pessoa, isso é mal. E olha, nem sempre é assim. Simpatia, ela está ligada à afinidade. Então, espíritos simpáticos podem se afinizar pelo mal. E você pode ter repulsão, ter antipatia por um espírito, não porque ele é mau, porque o bem que existe nele choca com o mal que há na gente. E aí nós começamos a rejeitar. Então é bem possível quando você diga assim, o meu santo não bateu com o do outro. Não é porque o outro é ruim. Às vezes você é o ruim. E a sintonia com que o outro vibra te incomoda. Muita gente não bateu o santo com o santo de Jesus. E a coisa foi tão séria que a gente sabe o fim. Aqueles que os santos deles não bateram com o santo de Jesus, aqueles que não simpatizaram com o Cristo, o levaram à morte. Aqueles que o confrontaram, o levaram à morte. Por quê? Era o mal que havia no Cristo que os agrediu, era justamente o inverso. Era o bem que havia no Cristo que os ofendeu. Então, simpatia e antipatia não dá certeza de certo e de errado. Nós temos que descobrir de onde vem a nossa simpatia por alguém e de onde vem a nossa antipatia por alguém. E você só consegue descobrir isso de uma maneira, usando a empatia. É quando você entra na vida da pessoa e vai fazer uma busca para perguntar: por que eu gosto tanto de Lúcia? Por que temos tanta simpatia? Aí eu começo a descobrir aquilo que nos liga, e às vezes aquilo que nos liga pode não ser bom, e eu descubro na empatia o quanto nós precisamos nos realinhar. Por que eu tenho tanta dificuldade com Lúcia, tanta antipatia com Lúcia? Porque Lúcia é melhor do que eu. Porque Lúcia vibra melhor do que eu. E quando eu olho para Lúcia, identifico nela a parcela daquilo que é melhor e que eu não vejo em mim. Então Lúcia me incomoda, não porque ela é má. Lúcia me incomoda porque ela é boa. Se eu for um espírito aparentemente sábio, me esforçando pela sabedoria, vou escolher descobrir minha simpatia por esse espírito que é melhor do que eu e que me ajudará. Então a empatia, ela alinha os espíritos. Então há vários espíritos em volta da gente, nós temos que nos perguntar: que tipo de espírito é esse que nos acompanha? Às vezes nós vemos pessoas que chegam na casa espírita e falam assim: eu tenho sido acompanhado por um espírito que vem me perturbando há muito tempo. Esse espírito te perturba, não é porque ele é mau, mas e você é bom. Esse espírito te perturba porque ele encontra mal, ele encontra débito, ele encontra equívoco em você. Então a sintonia se dá justamente na dívida. O sujeito entra aqui e fala assim: eu preciso me livrar disso. Outro dia recebemos uma ligação de um rapaz pedindo uma quebra de maldição. E aí nós ficamos pensando, o que seria essa maldição? E nada dava certo na vida da pessoa. E falamos assim: meu amigo, nós temos que descobrir o que há dentro de nós que manda sinais no mundo em que estamos, que chama para perto de nós estes espíritos que nos desequilibram. Porque o nosso anjo guardião está o tempo inteiro dizendo assim: Marcelo, sai fora disso. Marcelo, fica quieto. Marcelo, não publica isso na rede social. Marcelo, fica calado. Não responde isso no WhatsApp. E eu estou ali quieto, né, ouvindo o espírito. De repente, um capetinha, ou 2 ou 3 ou 4, me cutuca e eu vou e jogo tudo chão abaixo. Mas isso sou eu. É você que me assiste. É o outro que nos ouve. É aquele que nos verá amanhã. Porque nós estamos numa guerra de bem e mal, um conflito, um bom conflito, o bom combate. Este é o bom combate. Até o instante que venceremos isso. Os espíritos que conosco simpatizam, atuam em cumprimento de missão, não raro,
desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, se a gente se lança numa prática do bem, nós vamos encontrar amigos espirituais, além do nosso anjo guardião, nós vamos encontrar amigos espirituais que vão se somar neste ofício, que vão nos estimular neste ofício. São os amigos que vão se somando desencarnados, que vão nos estimular a caminhar. Entretanto, se nós nos lançamos numa missão do mal, numa prática do mal, numa empreitada do mal, porque é a missão do bem e a missão do mal. Há pessoas que se lançam em práticas de vida, em práticas missionárias, de uma missão para o mal, uma missão para desarticular, eu vou acabar com a sua vida. Isso é uma missão, vira uma missão. Há pessoas que dizem isso para as outras: eu vou acabar com a sua vida, você nunca mais será ninguém. Ele está ali iniciando uma missão, a missão de destruir com a vida de alguém. Eu vou acabar com a sua moral, eu vou fazer com que o mundo inteiro saiba quem você é. Ele está sinalizando o princípio de uma missão. E quem vai se somar a ele? Os missionários das trevas, os missionários das sombras, aqueles que vão iniciar um processo de articulação para que tudo aquilo ecloda, para que tudo aquilo surja. Entretanto, quando a gente se lança à prática do bem, a boa missão, os amigos espirituais se somam a nós e eles dizem: estamos aí, vamos juntos. Nessa mesma pergunta, no item A, segue Allan Kardec indagando: parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Não. Aí ele vai responder aquilo que nós já falamos. Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam. E aí eu volto a dizer aos companheiros: abstraiam e quebrem a relação de simpatia à coisa certa. Nem sempre a simpatia se relaciona com a coisa certa. Uma ocasião conversamos com um amigo há muitos anos. Um amigo que tinha um filho com um problema muito grave com o uso de droga. Era usuário de droga. E esse nosso amigo residia num vilarejo, algo como em lugar nenhum. Esse vilarejo, ele morava num sítio, depois desse vilarejo, e nesse vilarejo moravam 200 pessoas. Então ele morava num sítio, depois de um vilarejo, onde viviam 200 pessoas. E então, um dia ele resolveu levar este filho dele, que tinha problemas com entorpecente, para passar uma temporada lá, para aliviar. E ele levou o filho para passar a temporada no campo, livre da droga. E o filho foi. E tempos depois fomos fazer uma visita a ele, quando ele nos disse: você acredita que ele chegou aqui, botou a bagagem e falou: eu vou descer, vou ao vilarejo de 200 pessoas, vou comprar um cigarro, daqui a pouco eu estou de volta. 2 horas depois ele voltou com cocaína e maconha, que ele comprou naquele vilarejo com 200 pessoas. Daí você começa a descobrir que a sintonia, a aproximação, a gente encontra o mal em qualquer esquina, como a gente encontra o bem em qualquer quadrante. E as pessoas vão e falam assim: mas como fulano descobriu isso aqui? E nunca soube que existia isso aqui. Sintonia. A sintonia aproxima. A sintonia liga. As pessoas que não estão em sintonia com algo bom ou com algo mal, passam 200 vezes em frente e nunca viram. Acontece isso aqui no Centro Espírita. Nos Trabalhadores de Jesus, no centro de Cabo Frio, há 60 anos, pelo menos nesse endereço, ou mais. Acho que tem até mais de 60 anos, né, Lúcia? 70 anos, pelo menos, que nós estamos aqui. Tem pessoas que passam aqui e falam assim: eu passo aqui, nunca vi sintonia. Elas só viram no dia que elas sintonizaram com uma necessidade espiritual, com uma
carência espiritual, com uma demanda espiritual. Aí elas criaram uma sintonia e acharam a nossa casa. Como aqueles que vêm pela cidade pela primeira vez, passando com o carro, já vê a faixa que Valde botou, já anota o número do telefone e liga. Sintonia. Na hora. Deu uma passada, primeira vez que vem a Cabo Frio, deu uma passada em frente, descobriu o centro. A pessoa está ligada com esta prática. Há aqueles outros que passam 20 anos na porta e não vê. Como há pessoas que dizem assim, você não sabia que aqui funciona há 30 anos uma casa de prostituição? Morria e não sabia, não é a sua sintonia. E tem fila na porta, a gente fala assim, gente, está tanta gente nesse lugar, quem nunca passou essa vergonha na vida, né? É um cassino, é uma jogatina, é uma casa de prostituição, é tanta gente, essa carraria que dá ali, a sua sintonia não condiz com aquele espaço, naquele momento. Então, a simpatia, ela vem pela sintonia. Você se liga e chama para perto de si. Um usuário de droga já entra em um lugar sintonizando com outros usuários, porque ele precisa saciar. E ele vai descobrir o meio de que em 2 horas ele chegue no objetivo do que ele deseja. Um sexólatra fará a mesma coisa. Em 2 horas ele vai encontrar um corpo para ele compartilhar o sexo. Uma pessoa que deseja fazer o mal fará a mesma coisa, por sintonia. Entretanto, quem deseja fazer o bem, faz isso do mesmo jeito. Uma pessoa que está sintonizada com o bem, que está ligada com o bem, vem passar férias em Cabo Frio, de manhã vai tomar o seu banho de mar, de tarde vai procurar a sua igreja. Seja espírita, seja católica, seja protestante, porque afinal de contas as pessoas que estão ligadas com o bem, não tiram férias, porque não precisa. Dá para tomar o seu banho de mar de manhã e dá para no domingo de noite. A gente vê isso aqui. No domingo de alta temporada, a casa enche de gente diferente. São espíritas que estão aqui, bronzeados, com marquinha de sol, vindo assistir a palestra. A gente recebe um monte de gente que busca em sintonia a permanência com o ofício que ora estamos realizando. Então, não existe uma força maligna promovendo desestímulo em nós. Existe uma coisa ruim dentro da gente, dando acesso a esse mal na gente. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Aí eles vão responder. Há gradações, porque tem gente que fala assim, mamãe, quando você morrer, eu quero que você cuide de mim, do mundo espiritual, como você cuidava na terra. Você não quer dar folga para sua mãe, nem depois que ela desencarnou. Você quer que ela fique presa nos seus cuidados. Aí, vovó, eu quero que você, vovó, que depois de cuidar de mim até 90 anos da sua vida, você vai desencarnar e continuará, vovó, por mais 60 anos até que eu morra, ligado a mim, cuidando. Como há egoísmo, né? Como há esse processo egoísta. Como a gente não dá folga aos outros. Chico Xavier dizia, está na sua lápide, escrito na sua lápide, a minha vida eu dei aos homens, a minha morte me pertence. Ou seja, o que eu tinha para fazer, eu fiz em vida. Agora, quando eu morrer, deixa eu cuidar de coisas da minha alma, seguir no aprendizado, seguir no refrigério, sem que tenha esta obrigação que as pessoas dão aos familiares de cuidarem da gente. A gente que fica ali, vivendo as suas dificuldades, pensando na pobre coitada da mãe que desencarnou tem 1 ano e meio, e que está numa situação difícil na erraticidade, que ainda sequer tomou consciência, que está desencarnada, que está morta, e nós estamos ali perturbando a pobre coitada com uma foto, querendo que ela faça desencarnado o que fazia em vida. Dá um descanso para a mamãe, dá um descanso para papai, dá um descanso para a vovó. Filhos que desencarnam e as mães transformam os seus filhos nos seus anjos tutelares. Ah, ele está velando por nós. Não está, minha irmã, ele está seguindo a vida dele porque ele precisa seguir a vida. Ele está indo adiante, isso não é uma heresia, não é um pecado. Há outros que estão
em condição de nos assistir, de nos acompanhar. Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então é óbvio que na casa da gente tem alguém que nos ajuda, cuida, ajuda toda a família, ainda além dos nossos espíritos individuais, dos nossos anjos guardiães espirituais. Mas obrigatoriamente não precisa ser a mamãe e a vovó que desencarnaram tem 1 ano e meio, tem 2 anos, a cuidar e a zelar por nós, porque há outros, é muito interessante. Outro dia conversava assim, falava, gente, quando eu desencarnar, a gente agora nesse Covid, né, está morrendo um pouco todo dia. Eu já peguei Covid umas 18 vezes, né, espiritualmente, mentalmente. Eu acordo um dia e falo, meu Deus, hoje eu estou estranho, hoje eu estou com 80% de respiração, devo estar com... A gente pega, a Lúcia também já pegou algumas vezes espiritualmente, né, a gente acorda e fala, hoje eu peguei. Aí eu começo a sofrer com as partidas, eu falo, gente, e vou deixar pessoas que eu amo, pessoas com quem eu convivo, meus amigos, ai que saudade que eu vou sentir. Na mesma hora o meu anjo guardião me anima e diz assim, mas tem uma pregada, seu pai, suas tias, metade das suas tias já morreram, metade dos seus tios do outro lado já morreram, você já perdeu um monte de primo, já desencarnou um monte de primo, já desencarnou um monte de amigo. Se você for parar para pensar, tem mais gente te esperando do outro lado que te diz ao coração e à família do que tem hoje. Quantas tias suas estão encarnadas? De uma pregada. Tá, todo mundo já foi. Estou falando com Lúcia, nossa companheira aqui, o meu equilíbrio na sessão. Então, a gente vai pensando assim, meu Deus, quando eu chegar lá vai ter aquela fila. Assim eu espero. Aquele monte de gente. Vai ter mais do que está aqui. Se você for fazer a contabilização no seu caderninho, meus mortos amados, escreve, já tem mais de 50. Aí você fala assim, meus amados vivos, tem 12, familiares da consanguinidade. Aí, meu Deus, Lúcia, papai, mamãe, tias todas, que delícia, que festa, vou sentir saudade. Acho que uns 15 minutos. Depois que a gente receber os abraços e ouvir assim, olha, agora vai seguir, e depois a gente vai se reencontrar todo mundo de novo. E quando o mundo espiritual nos permitir, a gente volta ao reencontro, vem dar o abraço durante o sono, vem dar o abraço na reunião mediúnica. Então, os espíritos familiares, esses que ficam e que simpatizam, não obrigatoriamente desencarnaram ontem. Há pessoas que nos acompanham, familiares que nos acompanham há décadas. Eu, particularmente, só conheci encarnado uma avó, vovó Etelvina. Não conheci vovó Odete, não conheci vovô Alexandre, não conheci vovô Oswaldo, já desencarnados. Fico pensando, será que um desses que eu não conheci encarnado, não é um desse familiar que na hora que a nossa família se desarticula por algum problema que eu não o conheço, porque já desencarnado, eu tenho 51 anos, eles foi porque já desencarnaram há mais de 60 anos, todos eles, podem estar aí, cuidando, amparando os nossos lares, as nossas famílias. Então nós temos que separar o anjo guardião, que é aquele que foi nos oferecido, aquele que nós recebemos e assumimos um compromisso de caminhar com ele na terra. Temos que separar dos espíritos familiares, que são aqueles que nós construímos laços afetivos, e que esses laços não se romperam, e eles, segundo nos fala Allan Kardec, numa nota que tem a essa pergunta, na 514, ele diz o seguinte, os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro do limite do seu poder, quase sempre muito restrito, de que dispõem. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Então é gente que gosta da gente, mas que não quer dizer que porque gosta da gente, está vivendo em redenção na colônia espiritual acima de nosso lar. Ele só é um cara que gosta da gente. E que às vezes está ali por uma permissão temporária, guardando o seu limite e nos fazendo seguir.
Na 515, que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho. Responde os espíritos. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também mal se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Então não são só desencarnados maus que se aproximam da gente. Há encarnados que encontram sintonia com o nosso mal e que são encaminhados para nós por outros espíritos que sabem a bagunça que eles vão fazer na nossa vida. Eu tenho grande preocupação quando eu encontro alguém que fala para mim assim: eu tenho a impressão que eu te conheço de outra vida. Eu já logo penso, não é coisa boa, eu tenho que ter muito cuidado comigo e essa pessoa. Porque se a gente se conhece da outra vida, e quando eu olho essa vida, vejo as bobagens que já faço e que ainda faço, não consigo avaliar as bobagens da outra vida. E aí eu já fico logo em pânico, paro de respirar. Há pessoas que olham para a gente e falam assim: nossa, eu tenho a impressão que eu te conheço de tanto tempo. Eu falo, não é de um bom lugar. Porque quem conhece a gente de outras vidas, conhece a gente da barra pesada, né, gente? Não conhece a gente dessa vida que a gente está tentando acertar hoje, que a gente acende uma vela para Deus e uma para o cabrunco, tentando fazer este equilíbrio entre o bem e o mal que estão entre nós. Quando uma pessoa fala, eu tenho a impressão que te conheço de outra vida, eu já tenho pânico, porque eu fico imaginando qual foi o lugar que nós nos conhecemos. E quando eu vejo o que eu sou hoje, imagino o que eu fui ontem, quase sempre penso, não foi um bom lugar. Não ri não, Lúcia, mas é sério. E aí eu falo, meu Deus, eu tenho que ter muito cuidado. Então os espíritos chegam, muitas vezes, para se acumpliciar da gente sob a forma material. Muito comum nos planos institucionais. Você está dentro de uma instituição, um se aborrece com outra pessoa, logo chega um e fala assim, ó, eu concordo com você, hein? Não abaixa a cabeça, não. Vamos aqui, eu e você, vamos procurar mais gente. Daqui a pouquinho nós estamos fechando o centro, derrubando o centro. E isso em qualquer igreja, em qualquer agremiação, em qualquer família. São aquelas pessoas que estão vivendo dificuldades no seu matrimônio. Aí um dia elas estão lá aborrecidas, discutiram em casa, saíram, pararam na lanchonete. Aí estão ali olhando para lugar nenhum, pensando se vale a pena realmente manter aquela relação. Aí uma outra pessoa se chega e vai, olha para ela, e aí começa a conversar, às vezes nem com intuito sexual. Ah, foi Deus que mandou você aqui para conversar. Aí você abre o seu coração. Se for Deus, ela vai dizer assim, meu irmão, mas você acha que realmente vale a pena finalizar uma relação afetiva? Se essa pessoa disser assim, você é tão bonita, não perca tempo com essa pessoa. Olha a luz que você tem na cara. Será que você precisa se prender nisso? Não veio de Deus, não. É um espírito inferior, é um espírito infeliz que se aproxima daquela situação e te encaminha. Então nós temos que ter muito cuidado, porque sofremos as interferências encarnadas, como da mesma forma sofremos as interferências desencarnadas, inclusive quando surgem boas pessoas no nosso percurso, que são encaminhadas para que nós possamos caminhar com um pouco mais de amparo e segurança nesta rota de lutas que estamos vivendo neste mundo, numa obra que estamos realizando. É alguém que chega para somar, para que quando você estiver exausto, pelo menos está do seu lado para você abraçar, para você realizar um afeto, para você agradecer, para você chorar naquele ombro, e ele vai te dizer, continue e vá adiante, não pare. A vida é assim, a gente chora hoje e ri amanhã, até que chegará a hora que não haverá mais pranto e nem ranger de dente. E para nós finalizarmos, na 516, pergunta Allan Kardec ao mundo espiritual, poderiam os nossos bom e mau gênio encarnar
a fim de mais perto nos acompanharem na vida? Eles respondem: isso às vezes se dá, porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Ou seja, o anjo guardião vai com a gente, mas o inimigo às vezes vira filho. O inimigo às vezes vira neto. O inimigo às vezes, aquele espírito que vem nos perturbando, com quem nós temos grande dificuldade, chegará na casa da gente vestido de matéria para que a gente possa fazer todo o nosso plano de reajuste. Assim, meus irmãos, que nós possamos compreender que o amigo espiritual não é aquele cara que veio para desmanchar a brincadeira. O amigo espiritual não é aquele cara que veio para cortar a nossa onda. O amigo espiritual é aquele indivíduo que veio nos lembrar compromissos assumidos na erraticidade e que ele, que está vendo o jogo de fora, porque imagine só, eu estou reencarnado, eu estou materializado num corpo, espírito que visto esse corpo, e o meu anjo guardião assiste o jogo de fora, vê a coisa de fora. É este anjo guardião que me alerta, que me chama, porque está vendo o jogo de fora e diz assim: Marcelo, pelo amor de Deus, eu estou vendo o que você não vê. Eu estou vendo depois da esquina. Você ainda não chegou na esquina, mas eu já estou vendo. Contenha-se. Segure-se. Não se corrompa. Aguente. Vai passar. Que nós possamos olhar esses espíritos amigos como os nossos guardiães. Como aquele amigo que a gente reconhece a tempo. Às vezes, quando a gente envelhece, encontra com aquela pessoa que era o cara mais chato do grupo, porque só fazia o certo, e a gente abraça ele e diz assim: poxa vida, como eu perdi de não ter te escutado, de não ter andado mais perto de você. Como eu perdi de não ter sido tão seu amigo, pelo menos, como eu fui dos outros. Como eu desperdicei, como eu zombei da sua vida reta, como eu zombei da sua vida honrada, como eu zombei da sua ausência de vícios, como eu zombei. E nós só vamos descobrir isso quando a gente amadurece. Entretanto, vem a doutrina espírita e nos convida, nos dá o ensejo de pensar sobre o amadurecimento antes de envelhecer. E de agora podemos dizer: eu não vou achar que aquele que me ajuda é um raspalhão, é um bobalhão, é um espírito chato, sem graça, que está sempre me desfazendo algo. Ele é meu amigo. Ele sabe que se eu vencer, ele também venceu. Ele sabe que se a minha encarnação for um sucesso, o trabalho dele se deu de maneira honrada. E aí nós dois, quando eu desencarnar, quando nós desencarnarmos, já pensou o abraço que nós vamos dar naquele amigo espiritual que caminhou com a gente? Diz assim: como foi bom ter caminhado com você nesses 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos que nós seguimos juntos. Como eu fiquei feliz em poder fazer parte da sua vida. Quanto nós aprendemos um com o outro. Eu não consigo imaginar a alegria que deverá ser esse indivíduo está do outro lado de braços abertos dizendo: bem-vindo, foi um sucesso, deu tudo certo. Até a próxima. Assim, meus irmãos, vamos ter mais cuidado, mais zelo com os nossos anjos guardiães. Vamos ter mais ouvidos abertos para esses espíritos. É óbvio que os infelizes vão nos falar ao ouvido. É óbvio que os ignorantes vão insistir no nosso ouvido. Mas o guardião vai estar ali. O anjo da guarda vai estar a postos, esperando o momento de interferir, que ele chegue a nós. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Jesus, nosso Senhor, as falanges benditas que atuam sobre esta casa.
rogando ao amigo espiritual, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, anjo tutelar de tantos neste Brasil. São tantas casas espíritas, entre elas a nossa. São tantos homens, tantas mulheres que estão sob a guarda deste bondoso anjo. Mas também queremos agradecer aos anônimos, aqueles anjos que simplesmente cumprem a sua função grandiosa, é simples, entretanto grandiosa, de nos permitir caminhar por este planeta Terra, acompanhados, nos ajudando a vencer as nossas angústias, os nossos temores, os nossos medos. Senhor Jesus, ante a noite que nos abraça, ante a noite que nos envolve, não sabemos, Senhor, se lá fora o céu está estrelado, não podemos ver além das paredes. Não sei, Senhor, se a lua brilha, eu também não consigo enxergar, estou circunscrito nestas paredes. Mas eu te peço, Senhor, que seja como for a noite, que o Senhor se acenda dentro de mim, Jesus. Que o Senhor brilhe dentro de mim e brilhe dentro de cada um deste que nesta hora nos assiste no seu lar. Senta, Senhor, em cada sofá de cada lar que nos assiste. Abraça, sorria e que eles possam, cada família, cada companheiro, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no recurso que estiver usando, veja o teu sorriso amoroso dizendo: tem de bom ânimo, tudo vai passar. Ouve teu anjo guardião, ele está aqui. Nesta hora massageia teu coração e desfaz essa carga de angústias, sofrimentos, temores, horrores com os quais temos vivido e reacende, Senhor, a esperança e o bom ânimo que serão os responsáveis por nos guiar por este vale de lágrimas que estamos vivendo. Eu sou, disse-nos o Mestre, quem se guiar pela minha luz não se perderá. Senhor, quando a tua luz está acesa e brilha sobre nós, brilha dentro de nós, o caminho nos assusta. A rota nos assusta. Mas ainda assim, Senhor, sob esta rota que nos assusta, o Senhor amorosamente coloca as suas mãos sobre os nossos ombros e nos impulsiona para a frente, dizendo: vai, eu sigo na sua retaguarda. Eu sou o bom pastor, protegerei a minha ovelha com a minha própria vida, que eu creia nisso, Senhor. É por isso que, encerrando a nossa fala da noite de hoje, nós queremos te falar do quanto te amamos. E só conseguimos lembrar de uma poesia que diz assim: Senhor, eu te amo quanto em largo, alto e profundo. Minha alma, Senhor, alcança quando elevada, sente alongando os olhos deste mundo, o fim do ser, a graça entresonhada. Te amo, Jesus, a cada dia, hora e segundo, à luz do sol e na noite sossegada, e é tão puro o amor de que me inundo, quanto o pudor dos que não pedem nada. Eu te amo, Senhor, com o doer das velhas penas, sorrisos, lágrimas de prece e fé na minha infância ingênua e forte. Te amo, Jesus, nas coisas mais pequenas, e se assim Deus me permitir, ainda mais te amarei depois da morte. Que a tua presença fique em cada lar, Senhor. Que cada companheiro encontre tranquilidade e serenidade
e o contato íntimo com seu anjo guardião hoje e sempre. Graças a Deus.